E aí pessoal, mais um Formiga na Tela, o videocast do site Formiga Elétrica. E hoje como pauta nós temos um cara que é uma lenda na animação, um cara que definiu um estilo e um cara que vai ser para sempre identificado com os personagens da DC. E o nome desse cara é Bruce Timm. E para me ajudar nessa tarefa, hoje eu tenho aqui o outro editor do Formiga Elétrica, Gustavo Clive. Nosso convidado de hoje, jornalista João Figueiredo. O Bruce Timm, que o nome inteiro dele é Bruce Walter Timm, ele nasceu em 61 e na década de 80 ele já era um veterano na área de animação. Ele passou pelo estúdio da Filmation, né, que é uma referência no gênero da animação na TV. Passou por algumas séries pequenas como Black Star, um desenho do Capitão Marvel, Shazam. Shazam! Billy becomes Captain Marvel. Ainda nos anos 80, ele foi animador assistente no desenho da Ratinha Valente. Para quem não sabe, a Ratinha Valente é um filme do Don Bluth. O Don Bluth ele é conhecido pelo Fievel, Em Busca do Vale Encantado e da Anastácia. Aí, depois que ele participou desses filmes, ele voltou para a Filmation, onde ele trabalhou nos desenhos do He-Man e da She-Ra. Como assistente de layout, esse tipo de coisa, né? Nada de assim muito profundo. De grande porte, né? E nos anos 80 ele trabalhou em outros desenhos que muita gente conhece, que é o Comandos em Ação e a animação do Caça-Fantasmas. A década de 80 ele foi só meio que acumulando funções aí dentro dos departamentos de animação. E aí quando ele vai para a Warner, ele fica em 91, né? Ele vai pro Tiny Toon, fazendo a mesma coisa, só que aí ele já tem já é a época da virada, né? A partir do momento que ele entra para a Warner, né, no caso começando no Tiny Toon, aí ele faz o plano de carreira, né, na Warner. Em 91 ele entra para a Warner, em 92 já dão para ele a Batman Animated Series, e que muitos acham que é a melhor encarnação do Batman em outra mídia que não os quadrinhos, né? Então, você tinha esse time aí, o Bruce Timm como character designer, tinha o Alan Burnett e o Eric Radomski como produtores, e o roteirista, o Paul Dini, né, que já era veterano no ramo dos quadrinhos. E o bacana é que o design de personagens ficou somente a cargo do Bruce Timm, né? Ele ficou responsável por isso, e ele trouxe realmente um negócio novo, né? Ele inovou e mostrou várias influências, né? O traço dele é muito característico. Você vê Jack Kirby, você vê Alex Toth, você vê Harvey Kurtzman, né? Quando tem assim, uma parte mais cômica. E o Daniel Torres, né? O espanhol. A dupla, né? Bruce Timm e Paul Dini, eu acho que casou demais. Assim, que os roteiros do Paul Dini, ele consegue em pouco tempo criar uma história séria, intrigante e que faz com que você fique curioso pro final, né? Bem história de detetive até. Muitos episódios são praticamente histórias de detetive mesmo. E unindo isso ao visual do Bruce Timm, ele conseguiu deixar uma coisa séria, mas sem perder o lado cartunesco, porque o traço não é realista. O traço dele é muito simples. E é um traço que você distingue muito fácil. Mas não é um caricato que chega a ser debochado. É um caricato que, às vezes, é tão caricato que você pensa, nossa, chega a te assustar. Sim, uma coisa que deixa o traço tão importante nesse desenho, até mesmo aliando essa coisa soturna do Batman, é a silhueta. A silhueta deles é muito bem delimitada, então você não precisa ter tanto detalhismo nesse traço. Esse clima soturno de Gotham combina muito com esse traço de silhueta do Bruce Timm. Ele não precisa de luz para te mostrar quem é o personagem. É verdade. Além disso, tem a questão de que quanto mais simples o traço, mais fácil de animar. Então, o desenho ganha bastante na questão dinâmica, justamente por causa desse traço. Então, foi meio que juntar a fome com a vontade de comer, né? O cara já tem um traço mais cartunesco, um traço mais simples, um treco meio linha clara, como na tradição franco-belga, né? Que cabe perfeitamente na animação. Bom, e seguindo o sucesso da série animada do Batman, foi tentada uma incursão para o cinema, né? No caso, Batman Máscara do Fantasma, o primeiro longa animado do Batman. Infelizmente foi um fracasso, é um desenho bem bacana,
é muito mais parecido com um roteiro de um longa live action do que um roteiro de um longa animado, né? Porque ele é bem... Acho que até por isso mesmo que eu não gosto muito do final, porque o final vira mais desenho animado. Antes disso é bem filme mesmo, você consegue imaginar aquilo filmado. Ele segue uma linha, né, que por mais que sejam os personagens da animação, você não tem aquele background na série animada que você tem deles lá. E foi o que você falou, o filme não foi um fracasso financeiro, na verdade, né? Sim. Porque de crítica, muita gente gosta. Sim. Até hoje, muita gente considera como uma versão definitiva, né, ou melhor, como melhor longa, né, do personagem. Mas o que é interessante é que o padrão que foi adotado depois, que era a animação lançada direto para DVD, para home video, consta que a ideia do Bruce Timm, dos produtores, já era seguir essa linha, né? Era inaugurar aquilo que acabou acontecendo anos depois. Só que o estúdio, assim, com olho gordo, resolveu jogar no cinema. E seguindo o sucesso da série do Batman, eles fizeram a série animada do Super-Homem. É bem bacana também, inclusive eu acho as histórias do desenho do Super-Homem melhores que a maioria dos quadrinhos do Super-Homem, para falar bem a verdade. E daí foi esse desenho do Super-Homem que começou a plantar o caminho para a Warner de fato estabelecer as animações dela, tanto para a TV quanto até depois para longa home video. Porque o desenho do Super-Homem foi trazendo o personagem, né? Então, teve um episódio lá especial com Lanterna Verde, o episódio com Batman, trouxeram Darkseid dos Novos Deuses também, que já tinha no quadrinho, mas na animação resolveram pegar também, para depois criar a Liga da Justiça, né? Que daí foi outro desenho de muito sucesso. Superman, cara, eu acho a melhor coisa que foi feita com o personagem fora dos quadrinhos, né? Superman Animated. Eu acho que resolve assim, uma porrada de coisas que o pessoal reclama que o personagem tem de difícil para trabalhar, não só fora dos quadrinhos, mas também nos quadrinhos. Eu acho que foram resolvidos assim de uma forma fantástica. Primeiro que ele já não é tão poderoso, né? O Clark Kent não é burrão, ele é um repórter esperto, mas basicamente um cara comum. E a questão do traço, né? A questão do traço acho que até ele é um pouco mais simplificado, porque ele tem um pouco contraste de luz e sombra, né? Porque a pegada do personagem é um contraste do Batman, né? Sim, o Super-Homem precisa de luz, porque ele é um personagem, tipo, não vou dizer feliz, mas ele é uma antítese do Batman. O Batman é aquele cara soturno, ele tá lá, ele vai bater no cara. O Super-Homem não, ele é o escoteiro. Tanto que se for ver, a maioria dos episódios, todos, a pegada do desenho é uma coisa meio assim, não vou dizer dourada, mas é uma coisa que te passa uma calmaria pelas luzes que eles usam, o tipo de cor. E a admiração pelo Jack Kirby foi, assim, explicitada, escancarada nessa série, né? Porque justamente pelo que o Gustavo falou, sobre trazer o Darkseid, trazer aquele mundo dos Novos Deuses, e que são criações do Kirby, tem o personagem Dan Turpin, né? O policial, que ele é baseado na figura do Jack Kirby, e eles fizeram um episódio dedicado ao Jack Kirby, com destaque para esse personagem, que acontece com ele no final. Infelizmente ela durou pouco, né? Ela durou 3 ou 4 temporadas, mas o personagem ganhou uma continuidade bacana na série da Liga da Justiça, né? E é legal que assim, o Bruce Timm, por ser um cara, ele não é simplesmente um animador, né? Ele era um cara que o cara respira quadrinho, né? Então, tanto nos desenhos do Batman, quanto nos desenhos do Super-Homem, mas principalmente nos desenhos da série da Liga da Justiça, ele traz muitos arcos dos quadrinhos para lá e ele consegue adaptar muito bem. Se você for ver os créditos do Bruce Timm, cara, ele tem uma maior quantidade como produtor, né? Sim. Mas você vê que, como produtor, tem muito da cara dele. Ele é um produtor-autor, né? Ele é aquele cara que ele bola as coisas e passa para outro. Ó, dá uma dirigida aí que eu tô sem tempo para planejar outro episódio. Ele tá sempre presente, né? Sempre. E o legal dele, não só em questão de traço, mas de concepção da história, é a simplicidade. As coisas vão crescendo na simplicidade. Na própria Liga da Justiça, nenhum você tem um personagem que é mais relevante que o outro. São todos bem trabalhados. Você, por exemplo, vamos supor, eu gosto mais do Batman e vamos supor, você gosta mais do Flash. Então você pensa, eu quero ver mais o Batman do que o Flash. Mas mesmo você não gostando do Flash, você vai reconhecer que o personagem está sendo bem trabalhado lá. Antes da Liga da Justiça, a gente tem o Batman do Futuro, né? Que também foi um negócio arriscado,
que eu, inclusive, quando eu vi aquilo, eu falei, nossa, mas, pô, o cara tava indo tão bem, né, com Batman e Superman, aí vai tentar uma viagem dessa, um negócio alternativo. Achei que não, sei lá, não daria tanto caldo assim, mas eu tava redondamente enganado, porque o desenho é legal pra caramba, muito bem né, feito. cara? Eu achei assim uma ideia genial para fazer a passagem da tocha, né? Começa o Bruce Wayne mesmo, né, lá numa missão e vê que ele não consegue mais. Tanto é que tem aquela brincadeira com a arma, né, que ele tem que pegar a arma e ver que ele não dá para usar aquilo, então, não dá mais para ele vai ter que passar o manto para alguém. Para mim foi uma passagem, de todas as passagens que já teve do Batman nos quadrinhos, né, ele passar o manto para alguém, inclusive em algumas histórias recentes aí de poucos anos atrás, mas para mim essa foi a melhor passagem de tocha. Por mais que eu não tenha acompanhado o desenho em si, esse primeiro episódio para mim foi uma passagem muito interessante. E o legal é que o Bruce Wayne continua sendo o Batman, né? O Terry McGinnis, ele é uma ferramenta na mão do Bruce Wayne, né? O Batman, ele não precisa usar a roupa. Ele pode estar de bengala, ele pode estar velho, ele pode brincar com o cachorro dele lá na Batcaverna. Ele ainda é o Batman. E o Terry McGinnis, né, que é o Batman do futuro, você nunca vai, por mais que você simpatize com ele, você goste da série, você nunca vai ter o apreço que você tem com ele pelo que você tem com o Batman de verdade. E é muito bem escrito isso aí. E todo o visual, toda a estética. É uma coisa completamente original, completamente nova e que, deu muito certo. Talvez o sucesso do desenho tenha sido justamente não ser uma reformulação teen, né? É uma continuação. E sobre a Liga da Justiça, a gente tem que falar da segunda fase, né, da série, que é a Liga da Justiça Sem Limites. É fantástico, né? Vamos falar a verdade que... Um problema que a primeira fase tinha, pelo menos na minha opinião, era dividir os episódios assim, em vários capítulos. Né? Ele nunca fechava uma história em apenas 20 minutos. Na Sem Limites, não. Apesar de ele estar trabalhando com um monte de personagem desconhecido e cada semana fosse um time diferente, né, para resolver um negócio, ainda assim ele conseguia fazer aquelas histórias fecharem, fazendo sentido em 20 minutos. Ele tem o arco maior, só que, como o Daniel falou, tem os episódios que vão se fechando. E daí tem uma pistazinha do arco maior, Então, assim, você não fica aquela chatice que você acompanhar um arco durante 6 meses, né, e não acabar nunca. Não, você tá vendo histórias bacanas e chega no final você tem aquela surpresa porque uniu todas aquelas pistas deixadas e toma a conclusão disso daí. E a conclusão é muito bem feita. E outra coisa, o desenho trabalha muito bem os poderes de cada personagem. Não é, muitas vezes nos quadrinhos, quando você vai ler Liga da Justiça ou qualquer história que une mais de um herói, às vezes aquele roteirista ele sabe usar melhor o poder de um e não de outro. Então tem roteirista que, a maioria dos roteiristas não sabem usar o Flash. Por exemplo, o Flash é um dos que mais acabam se dando mal com isso. Né? Porque assim, eles não sabem usar ele, então sempre prendem ele, né? Pega o Flash e prende ele porque só sabe usar a super força do Super-Homem e tal. Na Liga da Justiça não, no desenho eles conseguem distribuir bem e bolar uma estratégia de cada um usar seus poderes. O que me lembra muito as histórias do Mark Waid e do próprio Paul Dini. Né, que eles são caras que conseguem distribuir estrategicamente o poder para cada um. E aí, paralelo com a Liga da Justiça, que durou até 2006, teve o Jovens Titãs, né? É bem diferente, né, do estilo dele, ele trabalhou só como produtor. Destoa, mas não é um desenho ruim, né? Tipo, ele destoa assim, em quesito de passar um tom. Ele tem um tom diferente, mas ele tem histórias boas, ele é bem construído e bem amarrado. Igual que a gente tem falando, todos os personagens eles são usados no seu foco, mas são muito bem usados. Mas é que tem uma pegada muito mais, como diz o nome, né? Teen. Então pra galera que já tá acostumada assim, mais old school, com aquele traço do Animated Series e da Liga, vai estranhar muito. Pode até ver e gostar, mas talvez não se prenda. Entre os créditos diretamente trabalhando no departamento de animação, o último do Bruce Timm é em 2005 na série do Duck Dodgers, que é aquela série espacial do Patolino, que vinha lá desde a época da época do clássico, né? Mas era um outro episódio. E aí a Warner resolveu fazer uma série só com o Patolino ambientado no espaço, que é bem bacana, assim, segue aquele mesmo padrão de qualidade aí da Warner.
E um episódio ele resolveu até... Eu não sei nem se ele tem algum envolvimento direto com esse episódio, mas teve um que homenageou o Lanterna Verde, né? Que o Duck Dodgers conseguiu o anel da tropa dos Lanternas Verdes, cara. No dia mais escuro ou na noite mais clara, melancia, melão, isso e aquilo, supersticioso ou covarde, liberdade e justiça para todos. Fechando essa sequência de séries animadas que o Bruce Timm fez na Warner, a gente tem o Lanterna Verde, que foi uma série que durou de 2011 até 2013. Pelo menos, na minha opinião, tem aquele problema do poder do herói ser tão, como posso dizer, tão imaginativo que muitos episódios são muito fracos, né? Porque imagina, você fazer um montão de episódios assim, um ou outro não vai ser tão bom, só que você trabalhar com um herói que eu acho que é um herói maravilhoso ser trabalhado, mas muito difícil, que é o Lanterna Verde, então a série acabou pegando isso. Você tem episódios muito legais, muito interessantes, só que em contraponto você tem aqueles episódios que parece que foram feitos na correria, então, assim, você vê que eles são simples demais pro tipo de poder do Lanterna Verde. Eu acho que já nem precisava ser em CGI, né? Essa série. Eu acho que já tem uma cara de tipo assim, ó, vamos inovar, vamos mexer naquilo que não precisava ser mexido, né? E o pior é que, como se trata não de um longa animado, mas sim de uma série, você fazer nesse 3D, você não consegue aprimorar muito o 3D porque você não vai ter tempo. Sim. Então, assim, a qualidade é tão baixa que fica abaixo de desenho 2D. Parece que é uma tecnologia nova. Truncada, né? Parece que apareceu agora, né? Então aí, sobre os longas que são, assim, durante muito tempo foram um filão super explorado aí pela Warner, né, os longas direto para home video. A gente falou da Máscara do Fantasma em 93. Justamente por ele ser um fracasso, a coisa acabou ficando um pouco na geladeira. Em 2000, o Batman do Futuro ganhou um longa também, que foi o Retorno do Coringa, que é muito bom, que eu não sei se vocês sabem, ele saiu em 2 versões. Tem uma versão censurada, mas saíram os 2 DVDs aqui no Brasil. Uma que o Robin realmente mata o Coringa com um tiro no peito, e uma outra que o Coringa cai e morre eletrocutado no chão. Fez sucesso, mas demorou ainda mais 7 anos para os caras realmente engrenarem aí nesse segmento. E aí o Bruce Timm vem produzindo e dirigindo, que é o Superman Doomsday, né, que aqui saiu com a morte do Superman. É uma historinha simples. O bacana é que ele tem muito cara de longa para o cinema, porque parece que não existe universo compartilhado ali, né? Só existe o Superman de super-herói. O que eu acho uma ideia bacana, cara. Assim, deixar só o cara ali como super-herói dá um ar de maravilha no personagem, que é difícil você manter se você tem dezenas iguais a ele, né? Ele se torna único, né? Exatamente. É que o desenho, eu não gosto muito desse daí do Doomsday. Eu acho que o roteiro eu não gosto. Assim, as falas, tem umas falas assim imperdoáveis, assim, principalmente dele com a Lois. Né? Ele chega lá com a Lois, Lois, você tá com frio? Pode deixar que eu te deixo quentinho e tal. Mas assim, não encaixa. Em 2008 veio Liga da Justiça Nova Fronteira, baseado na HQ do Darwin Cook, que inclusive é um cara que tem um traço que lembra muito o Bruce Timm, né? O Darwin Cook parece que veio da mesma escola do cara. E a animação é legal, só que aquele lance, né? São 75 minutos de você condensar quase 300 páginas de HQ, acaba ficando meio corrido, mas ainda assim é bem bacana, né? Aquele lance de colocar os personagens naquele contexto de Guerra Fria e eles têm o design deles remete aos... Sim. Tipo, também os primeiros traços deles, né? Isso também é legal visualmente. Sim. Não, o legal nesses longas que a gente vai falar da Warner é que eles são baseados em arcos fechados dos quadrinhos, né? E eles respeitam o traço do quadrinho e o próprio roteiro, sim. Na verdade. O que eles fazem são omissões, né? Eles não fazem muito adaptação. Então, tem um evento que aconteceu aqui, eles dificilmente mudam muito o evento. Normalmente eles vão picotando. Depois, em 2008 a gente tem o Cavaleiro de Gotham, né? Para aproveitar o filme, né? Que eu acho que tem um conceito muito melhor que a execução. Na verdade, as histórias elas não são boas, mas aquela ideia de cada
cada desenho ser um traço diferente é bem bacana. Cada traço se encaixa na proposta da história. O problema é o roteiro, né? A animação tá bem bacana, eu achei. Todas elas, os traços são diferentes e todos são bacanas. Principalmente o primeiro segmento, eu acho o traço diferente, bacana. Me lembra muito o Animatrix, mas acho que foi feito muito em cima da hora e meio caça-níquel, né? Para aproveitar o lançamento do Dark Knight. Aí em 2009, mais 2 personagens aí do primeiro escalão ganham seus longas de origem também. Parece que era para inaugurar uma série nova, mas depois você pensa, mas a história fecha ali de um jeito que parece que era para ser só aquele longa, né? Que é o da Mulher Maravilha, que nem tem nome, né? A animação da Mulher Maravilha se chama só Mulher Maravilha. Violenta pra caramba, né? Fala a verdade. Tem assim, umas concessões assim que hoje não tem mais, né? Difícil. No caso do Lanterna Verde, o Primeiro Voo é um desenho bem bacana, ele tem insights muito bons. Não vou dizer o que estraga, mas assim, o que atrapalha um pouquinho é que ele é muito corrido. Sim. Então, assim, você começa com o Hal Jordan se tornando Lanterna Verde e no final ele se torna energia verde pura para derrotar o vilão. Então, dá a impressão que é um arco gigante, né, para ele chegar naquele máximo de poder. E para mim isso que estraga um pouco, para mim foi muito rápido. Principalmente o lance do Lanterna Verde, que tem uma parte conceitual que eu acho genial, que é o lance dele, o poder dele ser limitado apenas pela imaginação. Quanto mais força de vontade ele tem, mais poder ele tem. Então é uma coisa muito pessoal, não é questão de músculo, né? É questão da pessoa em si. Então ele ter essa transformação muito rápido, para mim perde um pouquinho aquele encantamento que eu tenho pelo personagem Lanterna Verde. Mas o desenho em si ele é muito bem feito, ele é muito fluido. Tem drama, né? Tem. Entre 2009 e 2010, teve o Superman e Batman Inimigos Públicos e Superman e Batman Apocalipse, que também são arcos fechados dos quadrinhos. O primeiro é Jeff Loeb, né? O Jeff Loeb. O McGuinness tá na arte. Eu acho bem ruim, na verdade. Eu também. O desenho e a história. Do Inimigos nossa, Públicos. História. O Inimigos Públicos. A arte é muito quadrada, é muito... Muito bombado. É rasgado. É quase um desenho preguiçoso, na verdade. Porque é muito fácil você fazer um cara nuvem, né, com cara quadrado. É bem isso. A história ela vai piorando, né? E vai piorando até que chega um garotinho. Eu odeio esse negócio do garotinho super prodígio. Que o cara faz um robô gigante, metade Super-Homem, metade Batman, a coisa mais idiota possível, pra destruir um asteroide. Enfim, é bem ruim, eu odeio, não gosto. E o Apocalipse também. É um pouquinho melhor porque ele não tem essa coisa galhofa do robô gigante, mas mesmo assim o Batman enfrenta um exército de clones. Ele sai no braço, mano. Tem um exército de clones do Apocalipse que o Super-Homem soa pra derrotar e tá lá o Batman derrotando. Depois, em 2011, né, vem também, no mesmo naipe do Cavaleiro de Gotham, veio o Lanterna Verde Cavaleiros Esmeralda na cola do filme, né? Que também a gente tem alguma coisa ali muito melhor do que o filme, né? Alguns episódiozinhos. Não, esse Cavaleiros Esmeralda, ele é muito legal. Assim, são várias histórias muito bacanas. Tem umas que são mais fraquinhas, mas ainda assim você engole, que são rápidas, então é tranquilo. E tem a do Escriba, que é genial, né? O primeiro Lanterna Verde. É muito bacana, assim, eles conseguem até enriquecer um pouco a mitologia que, querendo ou não, foi um pouquinho esquecida nos quadrinhos, né? Agora é muito mais ação e nesse desenho aí tem essa parte que enriquece a mitologia, é bem legal. Bom, teve o DC Showcase, né, que eram curtas que vinham junto com os longas. Teve do Arqueiro Verde, do Espectro, Jonah Rex e um exclusivo que eles juntaram tudo num DVD e num Blu-ray, que era o Superman e Shazam contra o Adão Negro, né? O retorno do Adão Negro, né? São curtas bem bacanas, inclusive, por exemplo, do Jonah Rex. Esse curta é melhor que muitas histórias do Jonah Rex no quadrinho, inclusive. Pode crer. Né? É melhor que o filme do Jonah Rex também. O filme do Jonah Rex tá no mesmo nível, tipo o filme Lanterna Verde. Você não conta. E daí, nesses arcos fechados, a gente tem o Crise em Duas Terras, né, que é bacana, né, nada muito extraordinário, mas é bacaninha. A gente teve também o Batman contra o Capuz Vermelho, que pra mim recuperou muito, pelo menos em estilo, né, aquela coisa soturna da série antiga, né. A paleta de cores lembra muito, o visual é bem sóbrio, o visual, né.
Depois veio o Batman Ano 1, uma adaptação bacana. Sim, na sim. minha opinião. Digna, né? Eu gostei, digna. Mas nada digna. que você preste muita atenção. Mas tem um problema que, o que eu acho, que tanto o Ano 1 como o Cavaleiro das Trevas, eles... Tudo bem, a animação teoricamente dirigido não para crianças. Só que ainda assim os caras cedem ao politicamente correto, sabe? O Gordon não fuma. Sim. Várias cenas que seriam polêmicas nos quadrinhos também são tiradas são sumariamente ignoradas numa animação que teoricamente ela tinha condições de seguir exatamente a página do quadrinho, né? Pô, o cara também tem um trabalho bacana nos quadrinhos, fora o que evidentemente todas essas séries que rolaram na TV acabaram ganhando sua versão, sua série mensal, né? E eventualmente ele desenhou uma outra história, mas em 94 ele e o Paul Dini trabalharam numa história que é o Louco Amor, né? O Mad Love, que é justamente com a personagem Arlequina, né? Que a gente nem citou, que ela foi criada especialmente para o desenho, fez tanto sucesso que ela acabou incorporada depois na série regular dos quadrinhos. Não sei vocês, mas o Mad Love me lembra muito o Assassinos por Natureza do Oliver Stone. Lembra muito aquele casal maluco, né? Do Woody Harrelson e a Juliette Lewis, né? O Coringa e a Arlequina, assim. É aquela relação, tipo... Os dois são doentes, mas é legal você ver a relação dos dois. É uma sabe? parada destrutiva, né? Parece que eles não conseguem viver sem aquilo. Ganhou vários prêmios, né? O próprio Frank Miller na época falou que era a melhor história do Batman em sei lá quantos anos. E acabou adaptada depois para um episódio. Parece que foi o contrário, né? Parece que é um episódio que foi para o quadrinho, mas na verdade é um quadrinho que acabou indo para a TV depois, acho que em 99, por aí. Em 99 também teve uma publicação de antologias da Vertigo que o Bruce Timm ilustrou, né? Que é o Red Romance. Aqui ela saiu na revista Pixel Magazine como Romance em Vermelho. É uma história da Vertigo violenta pra caramba, sabe? É um contraste. Essa sim lembra Assassinos por Natureza. Nossa, bastante, essa, né, cara? total. O próprio grafismo, assim, o grafismo é muito... parece que vai jorrar na sua cara, né? Sim, sim. E ele teve uma participação também em outra antologia, né, que é o Batman Preto e Branco, né, o Batman Black and White, eu não lembro qual volume, mas ele teve presente também. Ele foi um dos artistas que, claro, ele é super identificado aí com o Batman, ele tinha que ser chamado para participar disso também, né. Daí ele teve algumas contribuições também em videogames, né, o Lego Batman... No caso, a própria série Arkham de games, também o Arkham Asylum, o Arkham Origins, ele também deu lá seus pitacos. O departamento de animação da DC era um negócio completamente separado, né? Ele tinha até, eventualmente, aí sua linha de quadrinhos com aquelas versões dos personagens, mas houve um evento aí que acaba, sei lá, deu na cabeça dos caras que eles tinham que padronizar tudo e... Então, é claro que o primeiro prejudicado seria o departamento de animação, né? Que foi o 952, né? A reformulação editorial da DC aí aconteceu em 2011. Ainda rolou alguns trabalhos na parte dos longas que não necessariamente respeitavam essa reformulação, mas depois de 2013, depois que saiu a segunda parte do longa do Cavaleiro das Trevas, parece que eles falaram, não, agora para. E aí o Bruce Timm sai do departamento de animação da DC, é afastado de uma forma aí que ninguém explicou direito, simplesmente falaram, um afastamento voluntário, mas depois ele volta, e ninguém falou mais muito, né? E entre os últimos trabalhos do cara, com os personagens da DC, a gente tem aí em 2013 a colaboração com o Zack Snyder no curta de 75 anos do Superman, né? Que é legal pra cacete, né? Muito bacana, é um curta muito legal. E aí em 2014, no ano seguinte, tem o Batman Strange Days, o último trabalho dele como diretor, que é aquele lance no ar, né? Aquela parada meio filme
É filme noir mesmo, tipo nos 30. Tem até palhinha de película. E bem busca legal. o visual original do personagem, né? Sim. Do Bob Kane. Sim, Com as aquela- orelhas espetadas. a orelha, A isso. luvinha assim, sabe? Até o próprio a Batwing que ele usa é aquelas coisas bem avião dos anos 30, sabe? É muito legal, isso é muito bacana. E a ideia, né? O negócio do cientista louco, a mina... Sim, é pulp, é uma história pulp. Exatamente. Então, aí em 2014 ele tem mais um curta do Batman do Futuro bem bacana, que brinca aí com todas as versões do personagem. Mantém ainda a assinatura visual do Bruce Timm, né? Já que ele produziu, ele não dirigiu, mas ele produziu esse curta. E aí, parece que ele deu uma sumida, parece que ele deu uma parada, ninguém falou mais nada. E por último, aí sobrou pra gente esperar em 2015, né? Que 2014 trouxe uma notícia curiosa a respeito dele, mas meio que não foi oficializada, só falaram. Que vai ter um curta da Liga da Justiça, chamado Gods and Monsters, que não vai ser do departamento, quer dizer, vai ser da Warner, mas tem uma parceria com a Kinema, né? Se esse Liga da Justiça Gods and Monsters fizer um sucesso e a Warner der carta verde para eles, eu acho que a gente pode entrar em uma nova leva de séries muito interessantes, não só da Liga da Justiça, mas espero que com personagem solo também. Então é isso aí, pessoal, esse foi mais um Formiga na Tela, aqui com meu amigo Gustavo Clive, João Figueiredo. Então acesse o nosso site, formigaelétrica.com.br, procura a gente no Facebook, no Twitter, no Google+, dá um joinha aí no vídeo, comenta, compartilha, xinga, critica, e é isso aí. Até a próxima quinta.